Shalom em Cristo, Deus te abençoe, Deus te dê graça. Bom, neste segundo vídeo, nessa segunda aula, acerca de Deus, Criador de todas as coisas, o Elohim, o Senhor Todo-Poderoso, eu quero um pouquinho mais de tempo seu para entender sobre um ponto de um aspecto de Deus muito importante, tá? Os insensatos rejeitam o conhecimento de Deus. Esse é o tema da nossa aula agora. Os insensatos rejeitam o conhecimento de Deus. Na aula anterior falamos sobre a criação testifica a existência de Deus. É interessante observar que a natureza é mais sábia que o ser humano, que muitos seres humanos, tá? Por quê? Porque toda a criação, você não vai ver em nenhum momento nada da criação, nenhuma parte, nenhum ser da criação natural da natureza rejeitar, falar, viver contra Deus. Você não vai ver. Isso não existe na natureza. Isso só é uma realidade entre os homens, entre nós, os seres racionais, tá? Os seres racionais. Então, a racionalidade chega a ser tanta que os homens imaginam a cogitar contra Deus, a pensar contra Deus. A natureza que não tem a nossa racionalidade e que na sua maioria vive pelos instintos que tem, nunca falaram, nunca foram contra Deus. Até os animais mais, para nossa cultura, nossa observação e nossa crença, mais indecorosos, são animais que também reconhecem Deus, que adoram Deus, como o urubu, né? Os animais da carnificina, que comem o alimento podre, a comida podre, a carniça, tá? Eles também reconhecem a existência de Deus durante toda a sua existência nessa terra, tá? A vida inteira os animais reconhecem Deus. Então, os insensatos são apenas entre os homens. Os insensatos rejeitam o conhecimento de Deus, tá? Há, porém, os que rejeitam o conhecimento de Deus. Em Oséias capítulo 4, versículo 1, parte B, diz que o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. Podemos dizer que há três tipos de pessoas. E aqui eu quero levar você para o nosso quadro abençoado, irmão. Há três tipos de pessoas em relação a Deus, a existência, a realidade de Deus, tá? Três tipos de pessoas. Glória a Deus. Deixa eu aumentar aqui um pouco mais. Ok? Três tipos de pessoas em relação à existência de Deus. Primeiro tipo de pessoas que existem em relação à existência de Deus. Quais são? Os que creem, que Deus existe, certo? Os que creem que Deus existe. Salmos 14, versículo 1. Os que creem que Deus existe. Presta atenção, isso aqui é muito importante para você, para todos nós, tá? Primeiro tipo de pessoas que existem em relação à existência de Deus. Os que creem que Deus existe. Você crê que Deus existe? Perdão, coloca aqui, ó. Os que creem que Deus não existe. Os que creem que Deus não existe. Tá? O que diz Salmo 14:1? Diz o insensato no seu coração. Aonde? No seu coração. O que é o coração místico? O coração místico é composto por quatro partes: intelecto, vontade, emoção e consciência. Intelecto, vontade, emoção e consciência. Então, essa pessoa nega com a alma, porque a alma é intelecto, vontade, emoção, e consciência é uma parte do espírito. Então, ele nega com a alma e com o espírito, não de forma plena, porque na intuição e na comunhão não há como negar a existência de Deus. Mas
Na consciência, por meio da cauterização, um pode insistir que Deus não existe, mas ele não passa de um insensato. Diz o insensato no seu coração: Deus não existe. Não há Deus. Não há Deus. É o que ele fala. É o que o insensato fala, tá? Segundo tipo de pessoas que existem em relação à existência de Deus. São 3 posicionamentos, tá? Podemos falar assim. São 3 posicionamentos. Esses são os que não sabem, os que não sabem, se Deus existe, os que não sabem se Deus existe ou não. Ou seja, ele não está negando a existência de Deus. Eles só não sabem de forma concreta, confirmada, plena, se Deus existe ou não. Tá? Nós encontramos em Eclesiastes. Capítulo 3, versículo 11. Eclesiastes 3:11. Os que não sabem se Deus existe ou não. Tá? Esse é o segundo tipo de pessoas que existem em relação à existência de Deus. 3 nos fala assim de Eclesiastes: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Como fazer para que essa pessoa tenha convicção? Tá? Como fazer para que aqueles que têm dúvidas sobre Deus não tenham mais dúvidas, mas tenham convicção de que Deus existe? Como fazer, irmão? Como mudar esse pensamento? Simples. Anunciando-lhes o evangelho por meio da pregação da palavra e principalmente com a nossa vida, tá? Com a nossa vida, para que eles possam ter certeza que Deus existe e que, muito mais que isso, Deus é. O terceiro tipo de pessoa que existe em relação à existência de Deus, aí aqui é de fato que nós queríamos colocar no primeiro ponto. Quem são esses? Os que creem. Os que creem que Deus existe. Ele não tem dúvida, ele crê piamente que Deus existe. Aleluia! Os que creem que Deus existe. Nós encontramos em Hebreus capítulo de número 11, versículo 6. Hebreus 11, versículo 6. Diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Os padrões morais das pessoas. Isso aqui é importante você entender também. Os padrões morais das pessoas quase sempre estão ligados ao conceito que elas têm de Deus. Ao conceito que ela tem de Deus. Os padrões morais de qualquer pessoa está intimamente ligado, né, geralmente ligado ao que ela acredita sobre Deus, ao que a pessoa crê sobre Deus, tá? Isso vai definir, isso vai afetar literalmente o nosso padrão moral. Se eu não creio que Deus existe, então eu não tenho moralidade. Não existem regras para mim. Não existem princípios para mim. Porque para que haja regras, alguém de autoridade maior, alguém superior,
tá? No nível de um criador é que pode definir as regras que eu vivo no mundo que ele criou. Quais são os princípios que eu tenho que praticar para que eu agrade seu coração? Quais são os princípios que eu tenho que colocar em prática para que eu me torne alguém apto a acessar o reino de Deus, inclusive o próprio profundo coração do Eterno, através do seu Espírito, porque ninguém conhece melhor a si mesmo do que o próprio Espírito. Então, quem melhor conhece ao Pai é o Espírito Santo, que saiu de dentro de Deus para estar dentro de você. Então, nesta aula, o tema é: os insensatos rejeitam o conhecimento de Deus. Toda pessoa que rejeita sobre Deus, ela é uma insensata. Ela é uma insensata, segundo as sagradas escrituras. Louvado seja o nome de Jesus. Então isso é importante você colocar no seu coração, tá? Muitos escolhem não reconhecer a existência de Deus, pois desse modo podem levar uma vida iníqua, injusta, livre das acusações da consciência e despreocupada, suprimindo o fato de que um dia terão de apresentar diante de Deus. Terão de se apresentar diante de Deus e prestar conta de suas obras desse modo. Desse modo, os homens preferem desprezar o conhecimento de Deus, satisfazer os desejos da carne, isso é muito óbvio, e entregar-se a prazeres egoístas e paixões infames sem limites, sem domínio próprio, desconsiderando as consequências disso. Veja só, Romanos capítulo 1, versículo de número 28, tá? Romanos 1, versículo 28. Vamos ler aqui. Quero ler com você. Romanos 1, 28. E, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Irmão, que juízo terrível é este? Na minha opinião, esse é um dos piores juízos que alguém pode sofrer em vida nessa terra. Vou repetir. Esse juízo de ser entregue, olha só, de ser entregue pelo próprio Deus. Meu Deus. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Por quê? Porque Deus quer derramar condenação sobre essas pessoas. Elas preencheram, elas encheram o cálice da sua vida na eternidade. Ele se encheu de iniquidade. Então agora não tem mais jeito. O próprio Deus entrega essas pessoas para os seus próprios pecados. Irmão, olha isso aqui. Isso é um tipo de juízo. Voltou. Isso é um tipo de juízo. Deus entrega alguém para o seu próprio pecado, para que ela não consiga largar aquele pecado, para que ela não consiga arrepender-se daquilo, para que ela sofra condenação, para que ela sofra juízo. Não vou entrar muito nisso, porque nem muitos, nem todos estão prontos para essa conversa, para esse diálogo, tá? É muito mamão com açúcar, é muito melzinho produzido, adulterado por aí, irmão. Tem muito mel adulterado por aí. As pessoas querem uma coisinha doce aos seus ouvidos. Não estão prontas para falar de pecados. Não estão prontas para falar sobre condenação. Não estão. Nós teremos aqui, mas por enquanto eu quero amadurecer somente para o conteúdo bíblico, para a revelação da palavra de Deus, tá? Então nós estamos falando sobre o quê? Os insensatos rejeitam o conhecimento de Deus. Os insensatos rejeitam o conhecimento de Deus. Aleluia. Deus te abençoe e te guarde. Vamos ver o nosso próximo tema, que é falando sobre Deus é eterno, sem começo de dias, nem fim de existência. Paz!